Irmãos, vamos abrir os Salmos 133. Vamos fazer essa leitura aqui, Salmo 133. Estamos estudando sobre as marcas da igreja e nós vamos falar ainda sobre essa igreja. As marcas da igreja, né? E o Salmo 133 é um salmo conhecido pelos irmãos. Se os irmãos puderem decorar esse salmo também, ajuda como oração. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Agora os irmãos vão ler juntos. Vamos lá? Ó. Amém. É um salmo bem simples. Vamos orar. Grande Deus, queremos te agradecer nesta noite, pedir que o Senhor seja honrado e que nós sejamos edificados através da tua palavra. Amém. Irmãos, esse aqui é um salmo de Davi. Está escrito aqui, cântico de romagem, palavra aqui em cima do salmo. Normalmente, quando a gente lê o salmo, a gente não lê essa parte, mas a gente tem que ler, tá, irmãos? Só para saber. Faz parte do texto sagrado, cântico de romagem. Já essa parte preta já é do editor, tá? Da edição. Então, amados, aqui nós temos um belíssimo salmo de Davi, que fala da união e exalta a nossa comunhão, nosso relacionamento horizontal com Deus, aqui nesse salmo. Conforme Calvino, o nosso teólogo Calvino, irmão em Cristo, e Abraham Kuyper, a vida de todo ser vivente, basicamente, está sob 3 pilares. Primeiro, vertical. Primeiro relacionamento é vertical, com a pessoa se relacionando com Deus. Em segundo, horizontal, com a pessoa criada se relacionando com outras pessoas. Então você não pode viver isolado. Terceiro, circular. O que é isso? Como a pessoa criada por Deus, ela se relaciona com outras pessoas criadas e deve relacionar com a cultura, que é criado ali seus dons e talentos. Isso é a palavra do Calvino. O Salmo 133 é um cântico que a gente chama de koinonia, de comunhão, no Antigo Testamento, esse salmo aqui. Conforme ordenado na lei, o povo de Jerusalém ele ia adorar lá no templo. E eles iam como peregrinos. E eles iam juntos para adorar, e aquele momento era um momento sublime, adoração a Deus. É interessante que isso é muito forte nos Salmos de Davi, na história do Velho Testamento, a ideia da adoração. Então, quando você vem à igreja, você vem com esse entusiasmo de adorar a Deus, através dos cânticos, da pregação, do ensino. Há pessoas que vêm para a igreja que elas estão tristes, elas estão angustiadas, mas ela tem que entender que ela vem para adorar o Senhor. Então, aqueles irmãos iam adorar. Infelizmente, em nossos dias, muitos dos que se dizem cristãos procuram o desigrejazamento. Essa é a palavra, os irmãos pegaram aí, desigrejamento. Não participar da igreja. Então a pessoa, ela quer ficar mais numa vida solitária e ela quer fazer o culto online.
Ora, na Covid não tinha outro caminho, né? Nós ficamos em casa. Mas agora que a Covid já não dá mais, não mata tanto mais assim, nós devemos vir ao culto. Então isso era comum. A ideia da adoração. Aqui nós temos, você pode pegar o texto aí, cântico de romagem. A palavra é cântico de peregrinação, essa palavra aí. Ou cântico de subida. As traduções, ok? Então, cântico de peregrinação, cântico de subida. Isso dá a entender o seguinte, essa ideia de cântico de romagem, cântico de peregrinação, cântico de subida, começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. É um mini livro do Saltério dos Cânticos para o povo. O Salmo 133, junto com o Salmo 134, provavelmente era usado no fim do tempo dos peregrinos, na conclusão, lá do cântico, no templo. Davi está aqui fornecendo a linguagem para o peregrino cantar, sobretudo que estar na grande congregação. O que significava para ele estar ali? Era uma alegria. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Foi uma tradução, foi uma delícia estar lá, meu coração estava cheio e sou abençoado. Oh, como é bom e agradável ver unidos os irmãos. Então, amados, eles experimentavam aqui a unidade do povo de Deus. Se olhar para o Salmo, para o verso 2 e 3, você observa aqui que ele mostra duas ilustrações dessa unidade do povo de Deus, duas ilustrações. Você vê no verso 2 e 3. A primeira ilustração, ela fala do povo de Deus, compara o povo de Deus ao sumo sacerdote Arão. Faz uma comparação do povo de Deus com o sumo sacerdote Arão. A bênção da unidade, ao óleo da unção que foi derramado sobre Arão. Então, essa é uma ilustração dessa unidade. É interessante que o Velho Testamento, que foi escrito em hebraico, ele é uma linguagem concreta. Ela não é uma linguagem abstrata, como o grego. Então, aí ele fala das ilustrações para dizer como é bom e agradável ver unidos os irmãos. Ele faz a comparação, é como o óleo derramado sobre a cabeça de Arão. Ele faz uma comparação do povo de Deus. A segunda ilustração, que ele vai falar sobre essa unidade, compara o povo de Deus com o Monte Sião, a Jerusalém, cidade de Deus, onde ficava o templo. Então, a bênção da unidade é como o orvalho do Hermon que cai no Monte Sião. E eu gostaria de falar com os irmãos hoje, esses dois símiles, em 3 títulos, sobre esse salmo, dessa unidade. Em primeiro lugar, a unidade e a trindade. Em segundo lugar, a unidade e a nova criação. Em terceiro lugar, a unidade e a missão da igreja. Em primeiro lugar, a ideia da unidade e trindade. Essas pessoas aqui no Salmo estiveram em peregrinação. A cidade sagrada estava lotada, movimentada e cheia de pessoas. Estavam naquele momento, também estavam reunidos para celebrar a Páscoa. E juntos eles invadiram o pátio do templo e juntaram-se às grandes congregações ali. Orações foram oferecidas, sacrifícios foram oferecidos, louvores do santuário trovejavam, alegria abalava os céus. Eles estavam alegres com a união dos irmãos ali. Então, este é o óleo da unção usada na ordenação de Arão. A ideia dessa união é como se fosse o óleo derramado sobre o sacerdote Arão, que era irmão de Moisés. O verso 2 diz aqui, é precioso. Verso 2, o óleo é precioso. No verso 1, como é bom. A mesma palavra, porque essa na tradução, isto é, ele não repete, mas a gente quando escreve, a gente repete. Quando você está escrevendo, você tem que pegar um dicionário para não repetir a mesma palavra. E aqui ele diz, como é bom. A palavra traduzida é precioso.
E aí no verso 2, precioso, é a mesma tradução, é a mesma palavra, porém com sinônimos. Como é bom e agradável viver unido. Verso 2, óleo precioso, óleo bom. Isso liga a imagem, a metáfora do óleo que é derramado para fazer a unidade. Então o óleo era derramado na cabeça do Arão e descia sobre as suas vestes. A ideia é a ideia da unção do Espírito de Deus, molhando a igreja, a obra dele. Então a unidade, Davi está dizendo, é como um adorável óleo perfumado, agradável de respirar. Esse óleo era bem preparado. Esse óleo está escrito em Êxodo 30. Deus diz como quer o óleo, não é como o homem quer. Então Deus diz, olha, eu quero o tabernáculo dessa maneira, as medidas dessa maneira, eu quero o óleo assim. Deus dá a química do óleo. Então Deus diz, você ungirá Arão os seus filhos, e os consagrará para que sirvam como sacerdote, e direis aos filhos de Israel, este será o óleo da minha santa unção nas vossas gerações. Não deve ser derramado no corpo de uma outra pessoa comum, não farás outro igual em composição, senão morria. É sagrado e será sagrado para vocês. Então esse óleo era sagrado, não poderia derramar sobre ninguém mais, senão sobre o sacerdote, que era ungido para se apresentar diante de Deus. Então, o óleo aqui deve ser a imagem poderosa da ministração da unção do Espírito Santo. Ele simboliza o Espírito Santo. Nós estamos falando aqui na unidade e a trindade. Então, a ideia de derramar o Pai e o Espírito Santo é a ideia do óleo. Então, a primeira obra do Espírito, para você entrar nessa unidade, é o novo nascimento. É você crer e se arrepender dos seus pecados, para você entrar nessa unidade, para você entrar nesta igreja dele. Então, isso é a parte espiritual. Então, todos os judeus, eles tinham Abraão como pai, falavam a mesma língua, adoravam o mesmo Deus. Eles entravam em união. Da mesma maneira, os cristãos de hoje passam pelo mesmo novo nascimento, adoram o mesmo Deus, proclamam a mesma fé, o mesmo batismo, pregam as mesmas escrituras, estão caminhando para a cidade celestial, a cidade celestial. Porém, infelizmente, muitas vezes na igreja há divisões. As igrejas são muito divididas. No entanto, sabemos que a união espiritual em Cristo, como diz em Gálatas, é bom e agradável também. Então, existe uma união artificial, muitas vezes, na maneira teológica, isto é, eu sou unido porque eu creio nessa teologia, mas Deus, Ele quer que você vá além dessa teologia que você especifica. Ele quer essa união espiritual com Jesus, que orou por essa união. Devemos evitar a uniformidade superficial desta união. Aqueles que verdadeiramente são nascidos de Deus, pertencem à mesma família e devem amar uns aos outros. Isso começa com a obra do Espírito Santo. Quem convence você e eu para seguir a Cristo é o Espírito Santo. Não é o pastor, não é a família, não é a cultura, mas quem convence é o Espírito Santo. Então aqui Arão foi simbolicamente consagrado pelo óleo para a sua tarefa, como uma imagem santificadora do Espírito Santo. Então a unidade, diz o salmista, é obra especial do Espírito Santo, que nos consagra e nos torna que adoça e perfuma essa unidade, para que todos os que vejam e experimentam se comovam pela sua beleza, como uma sala cheia com este aroma perfumado, que é o Espírito Santo. Como óleo da unção sagrada, que nunca foi usado para qualquer outra coisa, senão para o sacerdote. Este tipo de unidade não pode ser encontrado em nenhum outro lugar, senão entre o povo de Deus. A igreja de Jesus Cristo, sob a bênção do Espírito Santo, sobre a unção do Espírito Santo, esse é o óleo da unção, o Espírito Santo. Irmãos, o homem, ele tenta unidade. Ele tenta criar a sociedade que esteja unida. Não dá.
porque não tem o Espírito de Deus. Algumas sociedades no século XX tentaram se juntar para criar uma sociedade que fosse tudo única. Não dá, por causa do pecado. Na própria família que você vive, tem divisões, mas Deus quer a união na sua família, a unidade na sua família. Então, o sacerdote, ele usava roupas especiais. Em seus ombros havia 2 pedras preciosas. Observa, muitas vezes você vai na igreja católica, você vê aquela indumentária do Papa, do Bispo, aquela indumentária, aquilo é copiado do Velho Testamento. Né? Só a ideia, é copiado do Velho Testamento. Então, o sacerdote, ele usava 2 pedras preciosas. No ombro esquerdo, tinha 6 nomes nessa pedra aqui. Aqui no direito e no esquerdo também tinha 6 nomes das tribos de Israel. De modo que eles carregavam no peito, a Bíblia fala aqui ele carregava um peitoral, aqui no peito, de 12 pedras. As 12 tribos de Israel, que representava o povo de Deus. E ele vestia essas vestes. E o óleo era derramado quando ele ia fazer o trabalho. E esse óleo derramava e descia sobre a sua cabeça, ia para a sua barba, e naquelas vestes sacerdotais, ungia aquelas pedras, de tal maneira que aquilo simbolizava a igreja de Deus, a Assembleia de Deus. Então essa unção atingia todo o caminho, simbolicamente, até as 12 tribos, cujo nome ele levava no seu corpo. O óleo da unção é a figura da obra do Espírito Santo. Então, para ter unidade, precisa do Espírito Santo. Então, primeiro, esse óleo representava o Espírito Santo. Segundo, hoje nós vamos abrir a imagem muito de Arão, a Bíblia, o sumo sacerdote. Hoje nós vamos trabalhar bastante. Representa a pessoa de Cristo. 1 Coríntios, você capítulo olhava para o Arão, 5. você estava prefigurando ali a pessoa de Cristo. Jesus foi ungido como Arão, no sentido de que o Espírito Santo derramou o seu Espírito Santo sobre ele, lá no batismo. Em Hebreus 4,14 diz assim: temos o grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, maior do que Arão, porque tudo aquilo que Arão fazia era uma figura do que haveria de vir. Representa o povo de Deus no lugar santíssimo. Ele representa você, irmão, diante de Deus. É Jesus, o sumo sacerdote, que representa você diante de Deus. Você só pode entrar no céu se você tiver um representante, Jesus Cristo. Quem não tem ele como representante não pode entrar no reino de Deus. Todos os que estarão no inferno hoje estarão lá porque eles não têm um representante. E todos aqueles que estão hoje na presença de Deus, esperando o grande dia da ressurreição, eles têm um representante, que é Jesus, o sumo sacerdote, que morreu na cruz por você. Isaías 61 prometeu que um dia viria alguém ungido, não com óleo, mas com o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar as boas novas. Foi Jesus. Isso aparece em Lucas 4. Hoje, esta escritura se cumpriu. Como ele diz, eu sou aquele que Isaías estava falando, eu sou ungido, aquele que recebeu o Espírito Santo. Todo profeta era ungido com 30 anos de idade. Aquele que era sacerdote era ungido com 30 anos de idade, nem mais nem menos. Jesus foi ungido com 30 anos de idade. Jesus veio para ser batizado por João no deserto. O Espírito de Deus desceu sobre ele, consagrando, separando para a obra que deveria fazer. Então Jesus, ele faz a oferta pelo pecado, como Arão fazia a oferta pelo pecado, mas a oferta é Cristo, e não mais um bode, e não mais uma ovelha, não mais um animal, mas é Cristo. Então a unidade e a trindade, estamos juntos.
a unidade, a trindade, com o Espírito Santo, com o Pai derramando e com Jesus, a trindade. De onde vem a nossa unidade, irmãos? Vem do Espírito que nos une ao sumo sacerdote, o Senhor Jesus, que leva os nossos nomes sobre os seus ombros e sobre o seu coração. Então, amado, o seu nome, se você crê em Jesus, está no coração de Cristo, está na vida dele, e ele é o representante seu para que você possa entrar na presença de Deus. A doce fragrância da santidade, que pertence exclusivamente a ele como sumo sacerdote consagrado, agora adorna cada um de nós, cobre o fedor do nosso pecado imundo nele. Não é lindo, irmãos? É uma imagem que ele é o nosso sacerdote. Aqui o verbo desceu, aqui o verbo descer no verso 2, o qual desce para a barba e desce para a gola. 3, e desce sobre os montes. Então, esse verbo desce de Deus sobre o povo, aqui no caso, como azeite sobre o sumo sacerdote, ou como orvalho que vem do Hermon, a ideia de que Jesus recebeu o Espírito Santo e a Trindade, ela está na unidade. Então, é o dom de Deus no poder do Espírito Santo, em união com Jesus, nosso grande sumo sacerdote. Você vê, irmão, essa imagem? O Pai envia a bênção em Jesus, sumo sacerdote, pelo Espírito Santo. Então, a igreja, ela vem da unidade da Trindade. A ideia da comunhão está na Trindade. A ideia do amor está na Trindade. Não há um Deus, seja muçulmano, seja lá dos Vedas, seja do Confúcio, seja dos índios, não há um Deus que ensina o amor na Trindade. Porque se só existe um Deus, no sentido de que não tem 3 pessoas, não tem a ideia de amor. Quando você conversa com um muçulmano, eu conversei com uma, eu digo, e aí, o Alá ama você? Não, o Alá é muito magnífico, ele não se relaciona comigo assim. Eu digo, pô, ai meu pai. Por quê? Porque não tem trindade. Então, quando Deus expressa o amor, porque o amor está na trindade. Então, amados, a unidade e a trindade, aqui neste salmo. Mas temos também a unidade e a nova criação. Deixe-me direcionar a sua atenção para essa imagem aqui, ó, no verso 3. É como orvalho de Hermon, que desce sobre o monte Sião. Aqui não é o orvalho, mas os resultados do orvalho, que desce sobre o monte Sião. Então, assim como eu falei sobre a ideia do sacerdote, das roupas, essa ideia eu preciso falar sobre essa ideia quando ele fala o Monte Hermon. O Monte Hermon ainda está lá, tá? Fica a 300 quilômetros de Sião, do Monte Sião, que é um monte menor. O Monte Hermon é um monte muito alto e que ele está coberto de neve, mas ele derrama, ele rega a neblina dele, aquilo que o seu orvalho cai. Imagina 300 quilômetros, não me falha a memória, 300 quilômetros é daqui para Itacoatiara, né? Mais ou menos, ou um pouco, ou maior. Imagina um monte aqui jogando até lá, é muito distante, mas ele faz isso de modo que a terra lá fique fértil. Então o contraste entre Hermon e Sião é extremo. Enquanto o primeiro representa a vida por sua situação geográfica, o segundo fica próximo ao deserto, ao lado do deserto, que é o símbolo de morte e seguidão. Então olha aqui como o salmista ele usa que aquele orvalho, que aquela unidade, aquela alegria é como o orvalho de Hermon, que vai dar vida, que vai rejuvenescer o monte Hermon, o monte Sião. Então, em direção,
Você está no Monte Sião, em direção ao sul, só deserto, terra seca. Enquanto Hermon, aqui no norte, é rico em águas, região do Negueb, depende do curso temporário de água, mas a ideia é que a unidade do povo de Deus é como um mundo refeito, onde o orvalho do Hermon finalmente cai sobre Jerusalém, as ruas poeirentas de Sião, e transforma nas avenidas verdejantes a cidade de Deus. Então, qual a ideia aqui? A ideia aqui é que a nova criação, essa unidade do povo de Deus, ela expressa a nova criação. Deus está fazendo um novo povo, através da sua igreja. E Deus vai criar novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Então, Ele está aqui celebrando a unidade, porque Deus está fazendo uma nova criação. Não é mais a criação que foi feita lá com Adão e Eva, mas é uma criação que tem a imagem de Deus e que tem Cristo como primogênito dessa criação. Em que você, para entrar no Rei de Deus, você precisa do representante, do sacerdote que é Cristo. E aquele que é representado por Cristo vai ter uma nova vida produzida pelo Espírito Santo. E se você foi chamado por Jesus e tem o Espírito Santo, você vai até o fim, porque você faz parte da nova criação. Ainda que o norte abençoe todo Israel, que fica o Hermon, é no sul, que o Yahvé, que Deus, ordena a bênção. Em Sião, Yahvé estabelece o rei e o sacerdote. Dois ofícios importantes para a unidade. Ambos servem como verdadeiros mediadores escolhidos por Yahvé. O rei e o sacerdote são mediadores, porém Jesus é rei e sacerdote. Quem tentou ser três, morreu. Deu problema. Só Jesus. Qual é a bênção prometida aqui, irmãos? Observe aí. Ali o Senhor ordena a sua bênção. A vida eterna, a vida para sempre, é como a nova criação, vislumbrada aqui, entre os destroços e ruína deste mundo, mas tem uma nova criação, um Éden restaurado, e está sendo feito por Jesus Cristo. O Salmo 133 diz que você pode vislumbrar aquele mundo, o mundo vindouro, bem aqui, no meio dos destroços e ruína deste mundo quebrado pelo pecado. Você só pode vislumbrá-lo na unidade, na comunhão da igreja de Cristo. Então, amados, a abençoada unidade é unidade na Trindade, a igreja, o corpo de Cristo. É importante você participar da comunhão da igreja, deu para esticar aí as da costas? Igreja local, a unidade da missão. Nós temos agora a unidade e a missão da igreja. Ali, ele se refere a Sião, o lugar da bênção. Ora, por que não poderia ser Hermon? Mas Deus estava colocando naquele que era pequeno, Sião, ali ordena a sua bênção para desenvolver, mas a ideia, a figura é que Deus abençoa o seu povo em Sião. É a igreja, quando ele diz ali ordena o Senhor a sua bênção, é a igreja que Deus escolheu para proclamar o Evangelho. Deus não escolheu os intelectuais, Deus não escolheu os grandes homens, Deus escolheu a igreja formada por pessoas de todas as raças, simples, pessoas incultas e cultos, pessoas de várias etnias. Deus escolheu a igreja para anunciar o Evangelho. Não em autoajuda, não no individualismo radical excessivo, certamente não sozinho, assistindo em uma tela, mantendo de televisão a igreja à distância. Não, em nenhum lugar, de fato, neste mundo quebrado, você o encontra na igreja, na comunhão. A unidade e a missão. Cipriano, um dos pais da igreja no século III, ele tem uma famosa frase em latim. Vou ler aqui como está. Nulla salus extras ecclesiam. Hoje você com o Google pode aprender qualquer idioma. O que é isso?
Fora da igreja não há salvação. Aí você diz assim, mas não pode, a salvação em Jesus. Fora da igreja não há salvação. Fora da igreja de Cristo, que Ele morreu na cruz, pagou o preço, Ele é o sacerdote, Ele é o rei, não há salvação. Todo mundo que crê em Jesus vem para uma igreja visível. A confissão de fé no Westminster, no capítulo 25, endossa esse sentimento do Cipriano. Diz assim: a igreja visível é o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e a família de Deus, da qual não há possibilidade comum de salvação. Na nossa confissão de fé. Nulla salus est ecclesiam, fora da igreja não há salvação. E isso é que o Salmo está dizendo aqui. Tem que haver unidade na comunhão na igreja, na assembleia, onde o Senhor ordena a sua bênção, onde o Senhor ordena a vida eterna. Deus ordena a vida eterna na igreja. E onde você encontra isso? Na igreja. Você só encontra aqui, na igreja visível. Você só encontra em Sião. Você só encontra onde a assembleia e o povo de Deus se reúne. Você encontra na unidade, na comunhão dos remidos. Aqui na igreja, unida a Cristo pelo Espírito Santo, pela Trindade, sob o poder do Pai, aqui você vislumbra a nova criação. Deus está criando um novo povo, uma nova raça antes do tempo. Aqui pela pregação do Evangelho, pelas orações dos santos, na comunhão, na comunidade, aqui por meio da graça, para fazer missão. Você foi salvo para ser um missionário do Senhor. Você vem para a igreja visível para aprender, para ser fortalecido, para falar de Cristo para os outros. Se é aqui que Deus ordena a bênção, a vida para sempre, precisamos ir contar a outras pessoas, irmãos. Aqui é onde você pode encontrar a vida, na igreja. Você se lembra antes da queda? Lá em Gênesis, Deus deu a Adão uma missão. Qual era? Encher a terra e subjugá-la. Mas ele pecou e Deus tirou ele do jardim. E Deus vai restaurar a sua criação em Apocalipse. Então o cristianismo ele é linear. Ele não é cíclico, como os gregos pensavam. Ele não é cíclico como o espiritismo pensa. Ele não é cíclico como os pensadores pensam, mas ele é linear. Começa com a criação, há uma queda, mas Deus vai restaurar isso até chegar numa nova raça, numa nova geração, em que seremos superiores aos anjos, em que nós julgaremos os anjos, e seremos a imagem do nosso Senhor. Então, amados, você tem que saber quem você é. Você não é qualquer um, não. Você é guardado nessa comunidade aqui, como membro do corpo de Cristo. Então, mas quando Jesus, nosso Senhor, o segundo Adão, ressuscitou dos mortos, ele renovou a missão e deu à igreja dizendo: ide por todo o mundo e fazei discípulos, unindo-os à igreja pelo batismo, ensinando-lhes tudo o que vos ordenei, e eu estarei com vocês para sempre. O caminho estreito que conduz à vida passa pela igreja. Esse negócio de dizer, eu fui salvo, vou viver isoladamente. Não, biblicamente não. Você passa pela igreja. Por isso nossa missão é levar o evangelho às nações, estender os limites do reino, para que mais homens e mulheres e meninos possam se juntar a esta assembleia e sintam o refrigério do Hermon, o refrigério do Espírito de Deus, a salvação, a vida eterna. Que dor temos na igreja, irmão? Você tem subestimado estar na igreja, às vezes, achando que é algo monótono, mas é aqui que o Senhor ordena a sua bênção. Quando você deixa a igreja, quando você escolhe o podre, só tem um bom com Cristo, só tem um melhor com Cristo. E quando você escolhe o outro, o que não presta, o podre, o fedorento deste mundo, você está entregando a sua alma
para chegar um dia e Deus ter que lançar você no inferno, porque você não tem um representante. E todo aquele que quer ser representado por Cristo tem que estar na igreja. Cristo valorizava tanto os caminhos celestiais da igreja, porque conhecia a realidade do Salmo 133, que está sendo celebrado diante de nós. Ele derramou as suas lágrimas pela igreja, ele derramou suas orações pela igreja, ele deu a sua labuta e seus cuidados pela igreja. Se esta é a nossa missão, amados, convidar o mundo para a nova criação, então precisamos de recursos para a missão. Como? Orações. Precisamos de oração para essa missão, precisamos de compromisso de você para essa missão, precisamos de finanças para essa missão, para levar a palavra de Deus para outro. Por quê? Porque vivemos em unidade por causa da Trindade, da nova criação e da missão da igreja. Fala-se muito na igreja contemporânea a respeito da unidade, não há como negar, diante da interpretação deste salmo, que a bênção de Deus vem sobre o seu povo unido. Então é importante você evitar brigar com outro irmão. Você pode falar com outro irmão, arguir com outro irmão, no sentido de mostrar para ele se está havendo um erro, e ele, como faz parte da igreja, ele tem que ouvir, e ele tem que ver se está errado, porque a igreja quer viver unida, mas nós erramos, mas nós precisamos da ajuda dos irmãos. Então, amados, eu pergunto a você, qual é o seu compromisso com a igreja? Com a igreja visível? Qual é o seu compromisso? Com o que se parece a igreja? Você valoriza e se emociona ao estar com ela? Ao pertencer a ela? Você respira o ar cheiroso do Monte Hermon, de Sião, da Nova Jerusalém, esperando o grande dia que Deus vai nos dar uma nova vida, em que teremos o corpo transformado, andaremos e estaremos com Jesus, e será um mundo que nunca entrou na sua mente, no seu pensamento, você nunca sonhou com o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que estão na igreja. Fora da igreja não há salvação. A oração de Jesus em João 17, conhecida como oração sacerdotal, deu tremenda ênfase à unidade. Era o desejo de Jesus que todos fossem um, assim como ele era um com o Pai e o Espírito Santo. As desavenças que temos são decorrentes de nossas falhas, de nossos pecados, de relacionamentos horizontais. Não sabemos nos relacionar com os outros, as pessoas, muitas vezes, temos dificuldades, e nessa ganância nos tornamos individualistas demais, cada um por si, Deus por todos. Mas Jesus jamais desejou isso, pelo contrário, orou e deu sua vida para sermos um só no Senhor. Amados, vivamos em abençoada unidade. Confie sua vida ao Senhor e peça para Ele ser seu Salvador e Senhor. Amém. Grande Deus, nós agradecemos pela unidade que Tu trouxeste à Tua igreja, e que esta igreja visível aqui, Senhor, a igreja de Filipenses, que ela possa viver unidade, que ela possa ser enchida pelo Teu Espírito Santo, que ela seja capacitada para fazer a missão do Senhor neste mundo, que nós sejamos fortalecidos, que nós sejamos incentivados pelo Espírito Santo, e que nós possamos conservar esta unidade, que nós não possamos, Pai, quebrar esta unidade na igreja aqui de Filipenses. Pedimos a Tua bênção, e que o Espírito Santo seja derramado sobre os irmãos, e que o nosso sumo sacerdote Jesus seja o nosso representante ali, diante de Ti, e que nós possamos gozar desta unidade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com os irmãos aqui, com esta igreja e com a igreja de Deus espalhada em toda a face da terra. Amém.